Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário político na reta final do processo de impeachment. Para uma avaliação sobre o impacto da renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara sobre o cenário político nacional, entrevisto hoje Glauco Pérez da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da USP e diretor e administrador da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Muito obrigada, professor. Imagina. Bom, o senhor se surpreendeu com a renúncia de Eduardo Cunha? Sim. A renúncia do Cunha aparentemente é uma peça a mais no teatro que ele tem armado, nas ações dele. Me parece que a interpretação do PT de que ele está tentando de alguma maneira colocar um presidente na Câmara que o ajude parece ser a manobra mais correta, a justificativa da ação dele, mas ela não deixa de ser surpreendente de qualquer forma. Bom, ele negou, mas peremptoriamente, muitas vezes, que não ia ter nada de renúncia, que isso era fora de questão, etc. e tal, da mesma forma que ele não iria fazer acordo de delação premiada em momento algum. Sim. Já roeu a corda na primeira negativa. Acredita que lá no Congresso Nacional, no PMDB, quem tem barba já colocou de molho, de medo de uma possível delação premiada de Cunha? Ele usa isso como uma moeda de troca para conseguir permanecer e evitar que seja preso, né? Pelo menos é isso que parece que é o jogo dele. De um lado, ele ameaça políticos com quem ele tem algum contato ou tem algum tipo de informação, né, que ele pode ameaçá-los de sair do seu lado, de deixar de dar apoio. Por outro lado, a gente não sabe exatamente a extensão do que ele sabe. Então, o que a gente vê é que ele tem feito um certo jogo para evitar a sua prisão, evitar a sua derrota, protelar isso o quanto puder, mas a gente não sabe exatamente o que ele sabe. Falando em prisão, ele tem aí, vai haver a votação, né, da questão da cassação do mandato dele. Há uma interpretação que houve um grande acordo, que essa renúncia não é resultado de um ato intempestivo. Eduardo Cunha é um animal político muito hábil, por sinal. No seu entender, a renúncia é um primeiro passo no sentido de impedir a cassação dele pelo plenário da Câmara? É o que eu acho que é o que ele está tentando fazer. E com chance? Olha, temos indicadores? Então, antes da renúncia dele, o que a gente acreditava é que na CCJ ele perderia. O mais fácil era de que no Conselho de Ética ele conseguiria segurar. Lá, com o voto da tia Heron, ele perde. E na CCJ a gente imaginava que ele não teria condições. Me parece que essa é a tentativa dele de ganhar um espaço dentro da CCJ para que o processo volte à Comissão de Ética e todo o processo ande para trás e aí ele ganhe mais tempo. Tempo ou ele pode realmente não ser cassado pelos pares? Eu acho que as coisas são concomitantes. O tempo para ele é muito importante para não ser cassado. É isso que ele quer. O que ele quer é não ser cassado. O mandato dele acaba em 2018. Quando ele conseguir empurrar isso até lá, para ele é o que ele pode fazer agora. A chance que ele tem agora é empurrar as decisões para frente para que ele não seja pego. Eu não sei o que vai acontecer uma vez o mandato acabando. E Michel Temer, ganha ou perde com a renúncia de Eduardo Cunha? Em princípio, acho que ele ganha. Porque, como você mesmo disse, que ele é um animal político, o Eduardo Cunha não é de fácil diálogo, de fácil trato. Ele é uma pessoa que ameaçou a Dilma, ele conseguiu fazer um impeachment, então, ou ser um ator principal para fazer isso, né, um personagem principal nesse processo. Ele tem muita influência na Câmara, portanto, tê-lo fora do jogo ou mais ausente do jogo, para qualquer governo é melhor. Porque você não, mesmo que você tente tê-lo do seu lado, você nunca sabe. E a imagem dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, aquele diga-me com quem andas, né, também. Sem dúvida. Você tem que contar com o Cunha. A sua imagem de um lado é degradada, de outro lado você vai desconfiar daquilo o tempo inteiro. E você sabe que ele está jogando um jogo que tem como principal objetivo se salvar. Agora, essa renúncia de Eduardo Cunha pode ter peso na defesa de Dilma, como já afirmou Zé Eduardo Cardoso? Vai ajudar? Eles vão tentar, mas eu acho muito difícil reverter a situação da Dilma. Reverter é difícil? Eu acho muito difícil. Eu acho que ela...
a chance dela seria que Temer se desentendesse com os senadores mostrassem algum tipo de descontentamento com o governo, não recebesse, os senadores não tivessem a parte do acordo que tiveram com o Temer, seja lá que acordo foi esse, para prosseguir com o impeachment. E agora o que a gente vê esse argumento vai ser usado sem dúvida nenhuma, mas ele já estava presente. Todo mundo já sabia, quer dizer, quando surgem as denúncias dos 5 milhões nas contas da Suíça de Cunha, ninguém tinha grandes dúvidas de quem era ele, de quem se tratava. E isso não foi impeditivo para que o impeachment seguisse. Eu imagino que agora, mesmo que esse argumento ganhe mais força, você dizer de fato ele tem algum tipo de culpa, ele está assumindo uma culpa, eu duvido que isso agora reverta. Quer dizer, culpa dependendo da análise, porque para ele é um ato que, para a biografia dele, é importante. Né? É isso, então. Ele vai ter esses argumentos, os defensores dele vão ter argumento, quem acusa Dilma vai tentar ler mais ou menos dessa forma, e aí eu duvido que reverta. Eu acho muito improvável. Agora, professor Glauco, e a presidente afastada Dilma Rousseff? Ela acertou, não tendo ido à comissão do impeachment no Senado, para aquela inquirição que ela seria submetida, mandando aquela carta onde ela diz que estão julgando uma pessoa honesta num processo que é uma farsa jurídica e política. Foi acertada essa ausência planejada dela? Olha, ela estava diante de um cenário muito difícil, né? A presença dela ali ia suscitar um debate, qualquer escorregadela que ela ficaria muito exposta, muito mais exposta. E ela sabe, e eu não sei até que ponto eles avaliaram, inclusive, que ela não tem tido boas aparições públicas há muito tempo, né? A gente tem visto várias das declarações dela ou das manifestações em que ela faz de improviso, aparentemente ela tem frases que mais atrapalham do que ajudam, as pessoas têm usado isso como mote para gozação e tal. Então eu não sei até que ponto esse tipo de situação pesou também para que ela não aparecesse lá e aí ao invés de ajudá-la, a presença dela atrapalhar. Eu acho que ela fez Mas e o contrário, não tendo ido, ela pode reforçar a ideia de uma fragilidade de argumento em defesa própria? Pode. Quer dizer, ela não foi porque não tem como justificar-se? Pode isso também pesar contra? Sem dúvida. Quer dizer, ali de qualquer jeito ela estaria mal. Eu acho. Ela não tinha uma alternativa fácil, nenhuma delas dava a ela uma condição de sobrevivência evidente. Nas duas situações ela estava muito, muito enroscada. Agora, professor, como é que o senhor analisa, né? Qual foi o grande erro de Dilma Rousseff para que ela tenha chegado na situação em que chegou? Não teve um só, né? Acho que a gente pode citar vários. Mas, assim, talvez o maior foi acreditar que ela era honesta e que as pessoas iam perceber que ela não estava envolvida e que isso era suficiente para que o impeachment não fosse levado a cabo. Quer dizer, declarações como a do Fernando Henrique, de que ela era honesta, de que várias pessoas... E a gente pode aceitar, porque de fato, mesmo a razão do impeachment não é um beneficiamento próprio dela, a não ser na campanha, mas isso ainda não foi na campanha. Isso está no Tribunal Eleitoral. Mas ela está para ser julgado. É outra coisa. Do impeachment não se questiona a honestidade de Dilma, pois então. Mas sim um crime de responsabilidade que não implica numa avaliação se ela é proba, se ela é honesta ou não. Então, tem nada a ver, né? Pois é. E aí eu acho que ela confiou demais que isso fosse acontecer. Combinou isso com uma inabilidade de saber manejar. Também estava cercada por pessoas que não souberam ajudá-la, né? Não deram bons conselhos, me parece. Assessores diretos ou o senhor está fazendo uma referência ministros. ao próprio PT, que não foi lá tão amigo? Não, a todos. Assessores diretos, ministros próximos. Com o PT, a dificuldade dela era evidente. Era evidente, ela nunca foi muito bem aceita. Eu acho que isso tem a ver com a própria nomeação, a maneira com que o Lula faz a nomeação dela dentro do partido. Ela foi né? meio que imposta. Foi, ungida, né? É a pessoa que vai ser escolhida. Ungida, é uma palavra boa. Eu acho que sim. E aí ela sofreu com isso, porque ela não é uma política hábil, né? Assim, normalmente você imagina que a pessoa que chega à presidência tem uma trajetória longa o suficiente para que quando ela chegue lá, ela saiba lidar com várias dessas questões com as quais ela sofreu. E o PT? Eu não quero falar das denúncias, de quem está preso, de quem não está, mas é assim, a habilidade ou a inabilidade política do Partido dos Trabalhadores que resultou na perda de um poder conquistado a duras penas. Pois é. Como é que o PT
né, não se uniu a Dilma num sentido de preservar o mandato dela para garantir o poder do PT e não chegar no ponto em que chegou aí, que tem que se reconstruir, é todo um trabalho que voltar para o ponto de partida. Né? O que aconteceu? O PT não amadureceu no poder? O que houve? Eu acho que foi muito difícil. As divisões internas do PT me parecem ter sido o fator de explicação para a não aceitação da Dilma e o trato dela com as questões do partido. Né? Então, o próprio partido, nas suas demandas, nas suas pautas, teve muita dificuldade de se entender com a presidente, ela teve muita dificuldade de conseguir ser de fato alguém com aceitação, com apoio dentro do partido, e o partido, quando percebeu, era tarde demais para... Ele mesmo, durante várias ações, em vários episódios, atuou contra. Ele atuou no mesmo sentido que a oposição. E aí é evidente que aí, se nem o partido da presidente está ajudando, fica muito difícil. Mas é difícil dar um diagnóstico, de explicar exatamente o que levou. Me parece que passa por essa aceitação, passa muito sempre pela figura do Lula. Ele era o avalista da Dilma, né, dentro do partido e tal, mas ele também não tinha condições. E o Lula, para encerrar, está em Brasília, foi lá muito empenhado no sentido de conquista dos votos que ela precisa para reverter o impeachment. Lula, com tudo que tem envolvido o nome dele, Sim. o nome do partido que ele era o líder maior, Sim. ainda tem força política para conseguir conquistar, persuadir senadores a votarem a favor de Dilma e completar os 27 votos? Eu acho que tem, mas ele tem muito menos do que antes, isso é claro. Mas eu ainda acho que tem. Quer dizer, basta avaliar as pesquisas de intenção de voto para 2018, ele aparece com 25%, 28% de intenções de voto. Isso ainda é muita coisa. Se depois de tudo que acontece, ele ainda tem esse tipo de apelo, né? Quer dizer, as pessoas ainda veem nele algum tipo de liderança capaz de, inclusive, justificar o voto para presidente, eu acho que ele tem. Mas é claro que ele tem menos do que antes. Principalmente depois dos episódios da conversa, dos áudios da conversa entre ele e a presidente Dilma. E ela. Então, eu acho que ele é a grande esperança do partido, porque era o avalista dela e é quem pode fazer, para o partido é a única esperança que tem, mas sem dúvida nenhuma a condição dele hoje é muito mais frágil do que já foi. Eu, de novo, continuo achando que é muito difícil, mesmo com a atuação dele, de que as coisas se revertam. Mas, ultimamente, qualquer previsão em política aqui tem sido muito difícil. Né? É temerário. É super. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.